Hoje é o 4º dia do nosso desafio de 15 dias, acordando 5 horas da manhã, para ouvir só um pouquinho da palavra de Deus. E aí a gente está aqui firme nesse propósito. E hoje, o 4º dia do desafio, hoje é Deus trabalha por aqueles que o amam. Esse é o tema do nosso desafio de hoje, né? Deus trabalha em prol daquele que o ama. Preste atenção nessa palavra, né? Então vamos lá. Então Deus trabalha por aqueles que o amam. Então hoje o nosso tema, eu vou frisar bem isso, hein? Presta atenção. Hoje o nosso tema é Deus trabalha por aquele que o amam. Ótimo. Baseado em Romanos 8, 28. Então a nossa passagem bíblica hoje é Romanos 8, 28, que diz assim, ó. Todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu amo esse versículo. Na realidade, eu amo tudo que tá aqui, né, gente? Então, assim, a gente tem que amar a palavra. Mas é claro que tem palavras muito específicas para nossa vida que traz, assim, um ensinamento, uma experiência maior. Mas Romanos 8, 28, a gente ouve muitas pessoas falando sobre ele. Mas depois a gente vai perceber que não colocam nada em prática. Então, diante dessa palavra de Romanos 8, 28, eu tenho uma boa e uma má notícia para dar. Exatamente isso. Vamos lá, então? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu anotei aqui é de que o apóstolo Paulo, ele escreveu Romanos 8, e em Romanos 8 tem muitos detalhes antes de chegar a esse versículo aqui. Ponto. Isso aqui a gente tem primeiro também olhar todo um contexto para chegar a essa palavra. E aí assim, ele traz uma mensagem de consolo, né? Esse versículo de consolo, de confiança e de certeza de que mesmo nas adversidades existe um propósito maior conduzido por quem? Por Deus. Então, esse texto bíblico, ele é escrito pelo apóstolo Paulo e carrega uma promessa de que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, vamos lá. Esse versículo, ele é uma declaração de promessa e confiança. É capaz de sustentar, eu anotei aqui, sustentar corações em momentos de dúvida e, assim, também ou de sofrimento. E aí, para a gente chegar nesse versículo aqui, a gente precisa olhar para o contexto desse capítulo. Por quê? Porque em Romanos 8, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a liberdade em Cristo Jesus. Ele vai falar sobre a adoção, nossa adoção como filhos de Deus. Ele vai falar da ajuda do Espírito Santo nas nossas fraquezas. E aí sim, é nesse contexto de que vem o quê? A confiança e a vitória. E surge a promessa de Romanos 8, 28, de que diz que todas as coisas cooperam para o bem. E aí assim, eu anotei aqui, olha, uma das partes mais impactantes do versículo é a afirmação de que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas significa que as coisas alegres, os momentos de dificuldades, momentos de dor, circunstâncias que não fazem sentido às vezes pra gente, que a gente vive, entende? Mas não exclui absolutamente nada. Nada está excluído desse Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E aí, olha, o apóstolo Paulo, ele não diz que todas as coisas, elas são boas. Não, não é isso. Mas todas as coisas que acontecem comigo e com você, elas vão cooperar. Cooperar como, Rosângela? Com a nossa vida. A nossa vida diária, entende? É uma verdade até que ela traz um desafio da lógica humana. Então, como que eu vou considerar uma catástrofe? E isso, eu tenho que entender que isso vai cooperar para o meu bem. Isso foge de uma lógica nossa, humana. Mas ele não foge da lógica de quem? De Deus. E a fé em Romanos 8, 28 nos lembra que nada está fora do controle de Deus, do divino, né? Do nosso Pai.
Então, agora sim, quem são, então, já que falam daqueles que amam a Deus, quem são essas pessoas que amam a Deus? A promessa não é para todo mundo. Agora, essa é a má notícia que eu tenho para você, exatamente. A promessa não é para todo mundo. Sinto muito te dizer isso. Essa promessa é uma promessa para aquele que na sua vida diária tem confiança, é obediente e mantém um relacionamento íntimo com quem? Com o Criador, com o nosso Pai. Então, essa promessa é para mim, é para você que ama a Deus, ama o Pai Eterno. É para você que o ama, não é para todo mundo. E, então, assim, a primeira parte é sobre isso. É sobre aqueles que o amam. Então, se você não ama a Deus, se você não tem essa intimidade de filho e filha com Ele, sinto muito te dizer, mas essa promessa não é para você. Não é. Então, olha, vá rápido e aceita esse Pai na sua vida. Queira ser filho e filha dele. A segunda parte do versículo é chamado segundo o seu propósito. Então, tem uma partezinha que diz chamados segundo o seu propósito. Essa promessa, ela está ligada ao chamado que Deus tem para minha e para tua vida. Quem é alcançado pelo propósito divino, sabe, de voltar a ter intimidade com Ele, de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, pode ter a certeza de que nenhuma circunstância está fora do controle de Deus. E aí, eu anotei aqui, ó, a vida não é guiada pelo acaso, ela é guiada pela mão soberana de Deus. Tudo e todas as coisas conduz para o bem. O chamado de Deus, então, é a grande garantia de que nada acontece em vão. Então, olha, todas as coisas cooperam para o bem daquele, de mim e de você, que ama a Deus. Entende? Esse é um ponto e não tem o que a gente negociar com isso. É inegociável. Então, essa promessa é para mim e para você que ama a Deus. Agora, de que maneira eu posso aplicar Romanos 8, 28 na minha vida diária? Eu fiz umas anotações. Olha, confiar nas adversidades, ter a esperança renovada, praticar a gratidão todos os dias, manter uma fé ativa. E a mensagem de Romanos 8, 28 vai dizer que ganha ainda mais força quando nós entendemos os motivos pelos quais todas essas coisas vão cooperar para o meu bem. Aí sabe o que eu lembrei? Quando ele fala sobre isso, ele vem falando de toda a minha trajetória, da minha formação até o dia de hoje. Ou seja, Deus não descarta nada do que aconteceu na minha vida. Na minha vida, desde que eu fui fecundada. É isso que a gente precisa entender. Porque desde a fecundação, Deus já tem um propósito para mim. Ele já tem registrado algumas coisas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, olha, essas situações difíceis vão colaborar, vou colocar assim, vão colaborar para um propósito maior que Deus tem na minha vida. Isso eu preciso entender, sabe? E assim, tem alguns personagens da Bíblia que nos fazem entender isso, né? A vida de José, principalmente. O que ele viveu, o que ele passou, foi para chegar num propósito maior. E sabe uma coisa que eu entendo? Esse propósito maior de Deus na minha e na tua vida não se refere só a mim. Ela se refere a um contexto, a um grupo de pessoas que fazem parte da minha vida. Então, o propósito não é sobre mim, é sobre nós. É sobre eu, aqui, ó, sobre mim e sobre o quê? Todo o meu sistema familiar, todos os meus amigos, sabe? Todo esse contexto. Então, Deus não descarta absolutamente nada pra gente. Então, olha, a esperança que Romanos 8, 28 traz. O sofrimento, ele não é permanente. Não existe sofrimento que, vamos dizer assim, que viva para sempre. Não.
Não existe isso. Existe um plano maior em ação. Tudo que eu vivo, tudo que eu passo, tudo que você vive, tudo que você passa, existe um plano maior em ação. O amor de Deus é constante e nunca falha. Apesar de tudo aquilo que a gente vive de dificuldade, o amor dele não vai falhar na minha e nem na sua vida. Olha, e aí existe um texto de Jeremias 29:11 que vai dizer assim, ó: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. Então, Romanos 8:28 é para aqueles que amam a Deus, que têm intimidade com Deus. Bom dia, Ana. É para aqueles que o amam, sabe? Não é para aquele que não tem intimidade. Não é. Romanos 8:28 é para mim, é para você, que amamos a Deus sobre todas as coisas. E é isso que você precisa entender. As dificuldades, os problemas, as adversidades que você vive têm um propósito maior. E a gente só vai entender lá na frente como foi na vida de José. Hoje eu entendo muita coisa que eu vivi no meu passado, na minha infância, na minha adolescência. Hoje eu entendo muita coisa, sabe, do que eu vivi e que hoje corrobora com o propósito que Deus tem na minha vida. Isso é importante. Então, se você está passando dificuldade, está passando uma situação difícil, lembra disso. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o seu bem, que é filho e filha amada de um pai bondoso e abençoador. Não se preocupe com o que você está vivendo. Não dura para sempre as dificuldades. Vou fazer 62 anos mês que vem, e nesses meus 62 anos, às vezes eu fico lembrando de tantas coisas que eu vivi, e cada momento que eu vivi na minha vida corroborou para o que eu vivo hoje, sabe? Então, o que você vive hoje, de dificuldades, de situações que às vezes parece até desesperadora, sabe? Eu sei disso. Mas lembra dessa palavra, do que você está vivendo. Ela vai cooperar para um bem maior, para algo maior. É um preparo para a gente receber algo maior e melhor para a nossa vida. E aí eu quero orar, sabe, com você e deixar essa palavra de Romanos 8:28. Lembra disso, de que o que você vive de dificuldade não é para sempre. É o momento que você está vivendo. E eu entendo que quando eu aceito o momento que eu estou vivendo, e entendo que há um propósito maior nisso, há no meu espírito, na minha vida, um refrigério, sabe? E lembrando dessa palavra de Jeremias, de que é isso que eu procuro trazer. Os planos de Deus para minha vida são planos de paz, são planos de quê? De coisas boas. Não é de mal, não é de maldade. Ontem eu falei isso, de que Deus não tem pacto com a maldade, com as coisas, sabe? Com a miséria, com a destruição. Deus não tem pacto com isso. Ele tem pacto com a promessa que ele deixa aqui, ó, pra gente na palavra. E uma das promessas é essa, de que todas as coisas vão cooperar para o meu bem e para o seu bem. Como diz a canção de Fernandinho, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. É isso. Agora, se você não ama, eu sugiro que você ou fecha esse vídeo e vai embora, ou você aceita esse amor maravilhoso na sua vida. Esse amor incondicional que ele tem por mim e por você. Lembra disso. Essa promessa para quem ama e não para aqueles que não têm esse compromisso com o nosso Deus. Então, todas as coisas cooperam, sim, para o meu bem e para o seu bem. E como eu falei, Deus não tem pacto. Não, Deus não tem pacto com as coisas ruins que acontecem. Isso são coisas do nosso mundo, sabe? Do nosso mundo. Mas Deus, ele é como se ele aproveitasse tudo isso que acontece para colaborar com o plano maior que ele tem para minha e para sua vida. Então eu louvo ao Pai e quero deixar essa última palavra para você de reflexão de verdade. Dá uma passadinha lá no teu passado, passa lá
e vê onde você está hoje. Vê se não tem sentido essa palavra na sua vida. Olha onde você se encontrava e olha onde você está hoje. É Romanos 8:28. Tudo que você viveu, tudo que você passou, olha que coisa linda, colaborou para você estar vivendo esse momento hoje na sua vida. E ponto. Se ainda não está do jeito que você gostaria que estivesse, calma, vai chegar. Ele tem prazer de colaborar através de tudo aquilo que a gente viveu. Ele pega e transforma em um plano de paz, em um plano de bondade para minha e para sua vida. Então eu quero te desafiar hoje. Lembra de onde você estava e de onde você está hoje. Olha quanta coisa você viveu para você chegar até onde você está. Aqui a gente tem a Ana. Eu conheci a Ana. A Ana estava vivendo numa cama com dores, né, Ana? E hoje eu vejo a Ana na internet fazendo live, fazendo vendas online, tocando a vida dela. A cama hoje é só para dormir, né, Ana? Graças a Deus. Então é isso. Vejo a Érica. Olha a Érica aqui, uma amiga linda, sabe, que trabalha com design, maravilhosa. A Érica hoje vive lá em Portugal. Mas olha, para ela hoje chegar ao patamar da vida dela, tanto financeira, emocional, espiritual, ela viveu muitas coisas para chegar até hoje, onde ela está. E isso é muito bom. Olha a Patrícia, olha a Patrícia de onde veio. Então hoje, o que a Patrícia está colhendo? Tem coisas que a Patrícia ainda não está colhendo, mas vai colher. Sabe, Patrícia? Porque todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Essa é a promessa dele. E eu sei que nós que estamos aqui, nós temos o nosso Deus como nosso Pai. Então essa promessa é para mim e para você, por favor. Então se você está vivendo uma dificuldade, um momento difícil da sua vida, calma. Calma. Tudo coopera para o bem daquele, lembra disso, daquele que ama a Deus. E quem está aqui eu tenho certeza que ama Ele. Então fica com essa palavra no dia de hoje, nos acontecimentos de hoje, nos próximos capítulos de hoje, gente. Eu não sei o que vai acontecer, mas olha, o interessante é que Ele já sabe o virar da página da nossa vida. Ele já sabe o que vai acontecer e de que forma Ele vai trabalhar e vai aproveitar o que acontece comigo e com você para transformar nesse propósito maior, para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O propósito não é meu, o propósito é dele. E graças a Deus por isso. E aí eu gostaria de orar com você nesse momento. Vamos lá? Vou abençoar a sua vida. Um beijo, querida. Deus te abençoe. Pai, nós te glorificamos porque nesses primeiros minutos do dia nós despertamos e estamos diante da tua presença. Quero te agradecer por essa palavra em que diz que todas as coisas cooperam para o meu bem, para o bem daqueles que te amam, sabe, Senhor? E eu quero te dizer que eu te amo muito. E estou muito feliz de ser sua filha e gratidão por tanto cuidado, por tanto carinho que o Senhor tem na vida dos seus filhos. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por cada momento que eu vivi na minha vida, desde a minha fecundação, desde as informações que eu recebi na barriga da minha mãe. Muito obrigada, porque eu sei que todas as coisas, desde a minha fecundação, têm cooperado para o meu chamado, para o bem maior que o Senhor tem através da minha vida. Muito obrigada, gratidão. Eu quero te dizer que nós te honramos, nós te louvamos por esse cuidado. E nos ajuda, Pai, a sempre entender nas dificuldades de que nós temos o Senhor como nosso guia maior, o nosso Pai maior, e que tudo vai dar certo. Porque o Senhor tem planos de paz e não de mal para a minha vida, nem para a vida daqueles que te amam, para aqueles que aqui estão nessa live de hoje. Muito obrigada. Eu abençoo a vida de cada um na autoridade do nome de Jesus, daqueles que aqui estão comigo e daqueles que vão ouvir esse vídeo. Derrama a tua bênção e a tua graça e que eles entendam que todas as coisas vão colaborar para o bem, desde que nós chamemos, ó Pai. E nós chamamos de verdade. Em nome de Jesus eu abençoo a vida de cada um. Amém. Ai, gratidão, gente, por esse dia aqui. Aí em Portugal tá bem mais tarde, né, Érica? Aqui são 5 e pouquinho, são 5h27. E meninas, gratidão. Receba essa palavra. A palavra não é minha, de verdade. A palavra é de Deus, meninos e meninas. A palavra é dele. Eu receba essa palavra no dia de hoje. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida
em nome de Jesus. Um beijo enorme e até amanhã, o 5º dia do desafio. Um beijo.